Vamos verificar, então, nessa aula de hoje, como a gente pode estar aplicando essa nossa condição de primeira ordem, a condição necessária, e estar encontrando aí uma função de demanda. A função de demanda, uma das mais conhecidas, que mais vocês podem estar utilizando, é a função de demanda de Cope-Douglas. Agora, essa função de demanda de Cope-Douglas, ela é baseada na função de utilidade de Cope-Douglas. E ela vai ser dada por essa utilidade aqui, no qual vai ser x elevado a alfa vezes y elevado a beta, no qual a gente tem esses bens x e y. Claro que a gente também vai ter esses bens relacionados com uma restrição orçamentária. Aqui vejo que a restrição é o nosso I, que é o nosso orçamento, dado pela quantidade de x vezes seu preço, mais a quantidade de y vezes o seu preço. Esse exemplo aqui que eu tirei para vocês é daquele livro que eu indiquei de teoria microeconômica do Walter Nicholson. Sugiro fortemente que vocês estejam lendo esse livro, tá bom? Porque nele, de fato, ele abrange bastante a parte matemática com a micro. Então, por conveniência, continuando, a gente pode supor que esse nosso alfa e o beta, a soma deles vai ser igual a 1. Isso a gente pode ver melhor lá nas aulas futuras, quando a gente estiver falando de funções homogêneas, tá bom? Isso aqui vocês vão ver um pouquinho melhor, mas sabem que por conveniência agora, vou estar adotando eles iguais a 1. Então, na hora de estar reescrevendo o lagrangiano, para essa nossa função utilidade, a gente vai ter aqui discriminado por L, Lzão, que vai ser o nosso Lagrange, dado pela nossa função utilidade, mais o lambda, que multiplica a renda, menos a gente tem aqui o G de x, y. Vamos aplicar, então, nosso conhecimento que a gente aprendeu essa ferramenta para nossas condições de primeira ordem, que é quem pega a nossa função de Lagrange, deriva ela em relação a lambda, depois em relação a x, depois em relação a y. Então, vamos realizar essa nossa conta, e a gente já sabe que esse nosso cara aqui, em relação a lambda, vai ficar apenas quem estiver dentro do parênteses, igual a zero. Até aqui nenhuma novidade. Agora, vamos verificar como a gente encontra essa derivada em relação a x. A gente precisa pegar e derivar a nossa função utilidade em relação a x. Então, não esqueçam que esse termo que a gente tem aqui, y elevado a beta, ele vai ser constante, porque a gente está derivando em relação a x, tá certo? A derivada de x elevado a alfa, esse alfa aqui, ele vai passar multiplicando e a gente subtrai uma unidade da sua potência. Por isso que ele vai ficar escrito dessa forma e a gente permanece com y elevado a beta, que é constante. Menos o lambda vezes a derivada daquela nossa função g de xy, que é esse carinha dessa parte da direita aqui, em relação a x, que sobra só o p de x igual a zero. Quando a gente for fazer agora para y, a gente faz da mesma forma que a gente fez para x. Só que agora, quem é a constante? A constante vai ser x elevado a alfa. Deriva y elevado a beta, esse beta vai passar multiplicando e a gente subtrai uma unidade da sua potência, dando essa nossa expressão. Menos o lambda vezes o p de y, vocês já estão cansados de saber. Esse nosso relacionamento aqui, a gente pode medir por aquela razão que a gente teve, da utilidade marginal de x dividido por y, igual a p de x por y, pela p de y, que a gente viu na aula passada. Arrumando isso daqui, substituindo a utilidade marginal de x e a utilidade marginal de y, que quem é que são essas duas expressões? Esse cara aqui é a utilidade marginal de x e todo esse cara aqui é a nossa utilidade marginal de y. Então, a gente pode estar reescrevendo ele como sendo alfa, que multiplica x elevado a alfa menos 1, vezes y elevado a beta. Dividido por quem? Beta vezes x elevado a alfa, vezes y elevado a beta menos 1. Então, aqui a gente pode estar fazendo continha simples. Bora pegar esse x aqui e passar para o denominador, e a gente pega esse termo aqui do y e passa para o numerador. Então, a gente vai ter aqui o alfa, que multiplica y elevado a beta, vezes o y. Como a gente vai passar esse y lá para o numerador, a gente tem que estar invertendo o sinal. Então, esse cara aqui vai ficar 1 menos o beta, tá certo? No qual a gente fez o joguinho de sinal e os dois ficaram negativos. Joga negativo aqui nesse beta, ele vai ficar menos beta, e joga o negativo no mais 1, no menos 1 vai ficar mais 1. Isso aqui vai ficar dividido por beta, que multiplica x elevado a alfa, vezes, aqui a gente vai ter a mesma coisa, o x que multiplica 1 menos alfa. Quando a gente fizer essa nossa conta, a gente tem uma multiplicação, então conserva o y, então fica alfa vezes y, e soma os expoentes, vai ficar beta
mais 1 menos o beta, dividido aqui embaixo o beta, que multiplica x, alfa, mais 1 menos alfa. Então, aqui a gente pode estar cortando esse beta com esse alfa com esse alfa, resultando apenas no alfa y dividido por beta x. O mesmo caso que a gente encontrou aqui no lado esquerdo dessa igualdade, tá bom? Então, para vocês saberem como a gente encontrou fazendo essa nossa continha. A gente pode também estar reescrevendo esse nosso relacionamento que a gente teve aqui e deixar todo mundo nessa relação de y vezes o p de y. Por que a gente vai precisar estar fazendo isso? Porque esse nosso resultado aqui, a gente vai estar substituindo lá na nossa restrição orçamentária, para estar encontrando a nossa função de demanda. Então, a gente pode ter esse nosso relacionamento e simplesmente a gente pega esse nosso P de Y aqui e passa, está dividindo, passa multiplicando. O beta x, vocês vão passar que está dividindo, vocês passam multiplicando. Assim como esse alfa também que está aqui multiplicando, passa ele para cá para baixo. Vamos fazer isso devagar. Então, como a gente tem? A gente vai ter y que multiplica, igual, desculpa. Pega esse beta vezes x, ele vai passar para cá, beta vezes x, e repete o p de x. Dividido por quem? Esse alfa vai passar dividindo. E esse P de Y, ele vai passar multiplicando. Só reescrever aqui, ó. Então, vai ficar Y, P de Y. O que a gente precisa estar lembrando aqui é que a gente tem, por conveniência nesse nosso exemplo, que o alfa mais beta é igual a 1. Então, o alfa mais o beta é igual a 1. Então, quem é que vai ser o beta? O beta ele vai ser 1 menos o alfa. Então, vamos fazer essa substituição aqui nesse nosso relacionamento. Então, a gente vai ter aqui y, p de y, vai ser igual a 1 menos alfa x, p de x, dividido por alfa. Que é essa nossa mesma relação que a gente fez aqui. Então, a gente sabe que y vezes p de y vai ser igual a esse nosso relacionamento. Aqui é um alfa, tá, gente? Vai ser igual a esse nosso relacionamento. Agora, bora pegar esse p, esse y, p de y, e substituir aqui na nossa restrição orçamentária. Então, fazendo essa nossa substituição, y vezes p de y, a gente substituiu pelo relacionamento que a gente encontrou. E agora, vocês fazendo algumas continhas algébricas, a gente vai estar encontrando essa relação aqui. Então, como a gente faz isso? Alfa, que multiplica esse nosso termo, então vai ficar aqui alfa x, p de x, mais 1 menos alfa, que multiplica x, p de x, e aqui todo mundo fica dividido por alfa. Vamos fazer essa nossa multiplicação. X, p de x, que multiplica 1, e depois que multiplica esse menos alfa. Então, a gente tem aqui alfa x, p de x, mais essa multiplicação x, p de x por 1, vai ficar x, p de x, menos agora essa multiplicação, vai ficar menos o alfa, que multiplica o x, p de x, dividido tudo por alfa. Então, a gente tem aqui que pode cortar esse nosso alfa xp de x com menos alfa xp de x. E não esqueçam que tudo isso aí é igual à nossa renda. Isso aqui é igual à renda. Então, o que vai estar sobrando? Apenas o x, p de x, dividido por alfa, igual à renda. Agora, a gente pode estar isolando o x. Ou seja, pega aqui esse p de x e passa dividindo e o alfa multiplicando. Então, a gente tem a nossa função de demanda, que vai ser igual à nossa renda, que vai ficar multiplicado pelo alfa dividido pelo p de x, que é a mesma continha que a gente chega aqui. De forma análoga, vocês podem estar lá no slide anterior, ao invés de deixar em relação a y, p de y, vocês podem estar arrumando de forma algébrica para x, p de x e substituindo aqui na nossa função para estar encontrando a demanda de y. Eu deixo como um exercício para vocês estarem fazendo e é o mesmo tipo de cálculo que eu acabei de realizar. Então, como é que a gente vai ter aqui nessa nossa função demanda? Vejam que essa demanda de x está relacionado apenas com o preço desse nosso bem. Ou seja, se a gente aumenta, na verdade, se no caso o preço de x aumenta, a gente tem uma redução na quantidade demandada desse nosso bem x. Então, a gente pode estar verificando que quando o consumidor está alocando o seu consumo, o seu orçamento para o bem X, ele se dá da forma da renda dividido pelo preço de X, onde esse alfa aqui
ele vai ser a proporção da renda que vai ser escolhida para ser o de X. Ou seja, vamos supor que a gente tem uma renda aí igual a 60 e um preço de X igual a 20. Então, quando a gente fizer essa nossa conta da demanda aqui, vai ficar alfa, que multiplica a renda, que é 60, dividido pelo P de X, que é 20. Corta, corta, então aqui a gente vai ter 3 alfa. Ou seja, dependendo de quem for alfa, que vai ser o nosso consumo. Como a gente tem aqui, supondo um alfa igual a meio, então quando a gente substituiu 3 vezes o meio, a gente tem que a demanda de X vai ser igual a 1,5. Então vejo que esse alfa aqui nada mais é do que essa proporção da renda escolhida para comprar o bem X. Da mesma forma que esse nosso beta, ele vai funcionar dessa mesma forma. Ele também vai ser uma proporção que a gente vai estar escolhendo da renda para estar comprando o bem Y. E claro que aqui a gente tem o mesmo relacionamento. Se ocorrer um aumento no preço do bem Y, a gente tem uma redução nessa quantidade aí demandada do bem Y. Tá certo? Claro que da mesma forma que se a gente tiver uma redução aqui no preço desse bem, a gente vai ter um aumento na demanda desse nosso bem. Até também essa razão pode estar aumentando se a gente mantiver o preço desse nosso bem Y constante e a gente aumenta a renda. Então vai aumentar também a demanda para esse nosso bem. Vai acontecer da mesma forma, tanto para X quanto para Y, quando a gente tiver uma função de utilidade para esse consumidor, sendo a de Cope-Douglas. Vamos verificar, então, esse nosso mesmo exemplo, mas agora utilizando números, né? Vamos verificar como funciona um exemplo numérico. Então, suponha que a gente tem o nosso bem X e, no caso, ele vai ser vendido a um preço de 1 unidade monetária. E o Y, ele vai ser vendido a 4 unidades monetárias. E vamos supor que a renda total desse indivíduo seja igual a 8 unidades monetárias. Vamos supor também que esse indivíduo vai dividir a sua renda em partes iguais para esses dois bens. Ou seja, lembra que se ele está dividindo aí a sua renda em partes iguais, então a proporção que ele vai gastar no bem X é igual à proporção que ele gasta no bem Y, e eu vou dizer que é igual a meio. Então, a gente já tem aí a nossa função demanda de Cope-Douglas para esse nosso caso, e a gente vai verificar a substituição. O alfa, a gente está supondo que é igual a meio, só substitui. A renda, que são 8 unidades monetárias, a gente também está substituindo, e o preço que a gente tem para P de X vai ser igual a 1. Ao realizar essa conta, então, a gente tem aí 4 unidades demandadas do bem X. Da mesma forma, a gente vai fazer para o Y. A gente tem o nosso beta, que é igual a meio, a renda, que é igual a 8, e o P de Y, que ele obteve aqui no nosso enunciado, igual a 4. Ao realizar essa conta, a gente vai encontrar que a demanda do bem Y é igual a 1, nessas condições. Então, nessas escolhas ideais, que vão estar maximizando a utilidade desse indivíduo, a gente só pode pegar e substituir agora. Se a gente tem o cálculo do x igual a 4 e o y igual a 1, substituindo nossa função utilidade de Cope-Douglas, vai ficar 4, que é o x elevado a meio, que é o alfa, vezes o y, que a gente encontrou igual a 1, elevado a meio, que é igual a esse nosso beta. Quando realizar essas contas, a gente sabe agora que ao estar escolhendo maximizar a utilidade desse indivíduo com 4 unidades do bem X e 1 unidade do bem Y, a gente conta uma utilidade igual a 2, que é o máximo para esse nosso indivíduo nessa combinação. Não esqueçam que a utilidade ela é adimensional, tá? Então a gente não tem uma dimensão definida para esse valor 2. Podemos também estar calculando o nosso multiplicador de renda associado a essa alocação. Ou seja, a gente pode pegar aquele nosso relacionamento que a gente tem da utilidade marginal de X dividido pelo P de X, que a gente viu na aula anterior. Isso faz com que a utilidade marginal de X, que a gente também calculou no slide passado, é dado por essa parte do numerador, dividido pelo P de X. Todas as informações aqui já foram dadas para a gente no enunciado. O alfa é igual a meio, o beta também é igual a meio, o x a gente encontrou igual a 4 e o y é igual a 1. E o p de x é igual a 1 também. Todas essas informações estão no enunciado. Basta a gente substituir que a gente encontra um lambda igual a 0,25. O que ele está querendo dizer para a gente, esse multiplicador aqui da renda? Se a gente aumenta em 1 unidade monetária a nossa renda, vai aumentar em 0,25 a nossa utilidade. Ou seja, não precisa a gente refazer esse cálculo.
Professor, e se esse enunciado, ao invés da gente ter uma renda igual a 8, se essa renda aí ela fosse igual a 9, eu preciso refazer todo o cálculo? Não. Basta saber que essa utilidade aqui, ela vai ser já uma utilidade que a gente já espera, que vai ser de 2, ou desculpa, vai ser de 2,25, dado que ele teve uma unidade acrescentada na renda. Outra forma de estar enxergando isso é caso esse indivíduo aumente a sua renda em 1%. Então, se a renda dele é igual a 8, se ele aumentar em 1%, ele vai estar aumentando em 8 centavos, que vai dar 8,08 unidades monetárias. Então, isso aqui vai estar implicando que a nova demanda do bem X também vai estar aumentando em 1%, no caso de 4 unidades vai para 4,04, e a unidade do bem Y, que era 1, vai para 1,01. E a gente já pode também estar tirando 1% aqui da nossa utilidade, que vai dar 2,02. A gente já esperava que isso fosse acontecer? Sim, porque como a gente pegou e aumentou em 1% a nossa renda, ou seja, a gente aumentou em 8 centavos, a gente já esperava que, como o multiplicador de Lagrange é 0,25, seria 0,25 de 8 centavos, que isso implica automaticamente no aumento de 0,2 da nossa utilidade, que é essa proporção que está aumentando a renda, é o quanto vai estar aumentando a nossa utilidade em 0,25.